Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à audiência pública da revisão do Plano Diretor Participativo do município de Camusim, hoje realizada aqui no distrito do Guriú, e este encontro integra o processo oficial de revisão do Plano Diretor Municipal, que é conduzido pelo Núcleo Gestor e também tem como objetivo de ouvir a comunidade, registrar as demandas, sugestões e contribuições que irão subsidiar a elaboração do novo marco legal do desenvolvimento urbano, ambiental e territorial do nosso município. E aqui, para compor o lugar das autoridades, gostaria de convidar o doutor Julênio Braga, ele que é o presidente do Núcleo Gestor da revisão do Plano Diretor de Camusim. Gostaria também de convidar o doutor Alexandre Maia, procurador-geral do nosso município. Convidar a chefe de gabinete, representando a prefeita Betinha, Silmara Carneiro. O vereador e secretário da Infraestrutura de Camusim, Cleire Júnior. Também gostaria de convidar a presidente da associação aqui do Guriú, a dona Dorismar. Podem ficar à vontade. E já com a nossa mesa composta, gostaria de convidar para fazer a abertura oficial da audiência o professor Dr. Julênio Braga, ele que é o presidente do Núcleo Gestor da revisão do Plano Diretor. Obrigado. O som aqui né? Poderoso, vou dar uma de radialista hoje. Boa tarde, gente, tudo bem? É um prazer, mais uma vez, estar aqui no Guriú, não é? Este povo tão acolhedor, esse lugar tão bom. Estive aqui muitas e muitas vezes, do ponto de vista público e privado, né? Nas duas coisas, já estive aqui em várias situações. Então, assim, hoje é um dia importante, porque marca um momento que a gente escuta as pessoas para nos apoiar, né, na elaboração de uma lei que modifica e altera, né, as questões urbanas do município. Então, claro, a gente gostaria que tivesse mais gente, né, mas hoje foi um dia um pouco atípico, né, assim, teve várias questões, Camusim hoje faltando energia até agora, choveu muito, né, as estradas estão molhadas e tudo mais, a gente entende, né, mas não é por isso que a gente deixa de fazer, né, estamos aqui para cumprir um compromisso e esse vamos fazer. Então, assim, queria aqui cumprimentar, né, os amigos que estão aqui na nossa mesa, são pessoas que participam efetivamente desse trabalho. Aqui, doutor Alexandre, que é o nosso procurador jurídico, faz parte do núcleo gestor, esse que estou presidindo, né? Ele é nosso suporte do ponto de vista legal, né? Nós precisamos fazer as coisas rigorosamente dentro da lei, então a gente tem esse suporte. Ele, a equipe também da Procuradoria que acompanha, certo? Hoje estamos um pouco defasados, né, James, porque nós sempre temos um grupo maior, mas também por força das questões da falta de energia em Camusim, nem abastecer os carros nós podemos, porque os postos estavam fechados. Não tem energia para movimentar as bombas. Então, nós tivemos que dar uma improvisada, né? O vereador Cleide Júnior, que é o secretário da Infraestrutura, é uma secretária muito importante nesse processo, porque é a secretaria que abriga, de fato, o plano diretor, porque é a secretaria que cuida da questão do desenvolvimento urbano, do planejamento urbano, das questões urbanas da cidade. Então, a gente faz e entrega para ele executar, né? Ele que vai cuidar, certo? Nós temos aqui também a Silmara, a doutora Silmara, que é a chefe de gabinete da prefeita, nos apoia em todos os momentos desses eventos e de todo o processo, né? Ela representa aqui a prefeita, que foi quem tomou a decisão estratégica da gente fazer uma revisão de uma lei que já existe há mais de 25 anos e que teve pequenos ajustes durante esse tempo todo, mas que ela existe há tanto tempo que precisava ser revista. Então, a decisão da prefeita de fazer isso agora, nesse momento, depois eu vou explicar mais detalhadamente. Presidente da associação, muito obrigado aí pela acolhida, né? A gente está aqui no seu espaço, no espaço da comunidade. Eu acho que é bem pertinente, né? Está aqui o lugar mais adequado, na verdade, né? Muito obrigado. Então, assim, gente, eu queria começar, né? Porque sempre a gente está falando disso, parece assim que é uma coisa muito técnica. Certo? Dá sempre a impressão, né, que nós estamos falando de uma coisa técnica demais, e com um linguajar também muito técnico, porque realmente é um trabalho que envolve
técnicos de todas as naturezas, né? Não só jurídicos, mas engenheiros civis, engenheiros arquitetos, né? Geógrafos, pessoas que entendem das questões particulares. Então, a gente acaba fazendo um trabalho muito técnico, mas a gente também tem que pensar um pouco na questão da linguagem, né? De como é que a gente comunica isso para as pessoas. Portanto, sempre fazer uma coisa técnica, porque o técnico é que resolve, de fato, as coisas, né? Que entende dos diversos aspectos, mas a gente está em comunicação com as pessoas e as pessoas precisam compreender o que é que nós estamos fazendo. Então, assim, eu queria começar com uma pergunta, tá certo? Aqui é movimento professor, né? Começar com uma pergunta, né? Quem sabe... Escolher o Didi, não pode, porque o Didi é aquele aluno que veio na aula passada, tá vendo, que já fez a matéria, então ele não pode responder. Então, quem sabe de fato o que é o plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade? Pode levantar o dedo, a mão, o braço. Quem sabe, assim, se eu pergunto. Vocês, se fosse explicar para alguém, vocês saberiam? Ninguém sabe? Nem assim vocês fazem? Acho que tem noção, mas determinar a área alta e também que facilita o veículo, o pedestre. Isso também, né? É uma das partes do plano. Alguém mais? Pois é, isso é um elemento, mas a gente está falando, gente, de uma coisa muito grande, certo? Muito maior do que isso, que envolve isso que ele falou, né? A questão como é que chama, Alexandre? Do sistema viário, né, do sistema viário de um município, mas também outros elementos que eu gostaria de um pouquinho pontuar para vocês, tá certo? Para que vocês possam ter essa informação na cabeça. E quando alguém disser assim, se eu for para a reunião do plano diretor, você diz, eu fui, mas aí eu sei explicar para alguém, né, o que foi que aconteceu, tá certo? Aí depois a gente passa para a parte prática mesmo da audiência, tá bom? Então, quem vai fazer aqui? Pode fazer, Diego, para mim? Está aqui. Então, assim, eu vou ficar mais longe um pouquinho, que eu tenho mais idade de enxergar essa distância. Tem que ficar, assim, um pouquinho mais afastado. Então, por que mesmo que nós estamos aqui, né? Por que nós viemos para cá? E por que nós estamos fazendo as audiências desde o ano passado, indo nas comunidades, nos bairros, nas localidades, para fazer esse trabalho, né? Primeiro é isso, né? Aqui, nesse caso, nós estamos para ouvir a comunidade do Guriú, aqui representada por vocês, né? Que é representada por vocês, no ambiente da associação, que é um ambiente que representa também a comunidade, né? E registrar quais são as demandas, as sugestões, as propostas, incorporar a realidade local, o que é o Guriú, dentro do contexto do plano diretor. Certo? Existe uma lei, e a gente quer que essa lei ela tenha a representação do Guriú, como parte, né? Fortalecer a participação no planejamento municipal. Pode ser mais rápido um pouquinho, viu, Diego? É só na setinha, Cleide. Pronto. E o que é o plano diretor? Acabou de perder o posto. Certo? É o principal instrumento de planejamento urbano e territorial do município. Ele falou na questão do sistema, do que quer dizer o sistema viário, né? As ruas, né, e tudo mais. É uma parte, né? É uma parte desse trabalho, mas não é todo. Faz um conjunto de outras ações nas quais essa está contida, né? Então, ela orienta, de fato, o desenvolvimento da cidade, ligação rural, né? Nós vamos dizer o que é rural, o que é urbano hoje, porque o que era urbano, o que era rural antes pode não ser mais. Nós temos um plano que iniciou, que foi feita a primeira versão, e foi aprovado no ano 2001. Nós estamos em 2025, né? Então, de lá para cá, houveram algumas modificações, depois a gente pode falar algumas, mas é um tempo grande, médio grande, né, que as coisas mudaram muito, certo? O município de Camusim mudou muito do ponto de vista urbano. A própria cidade, lá a sede, os distritos são diferentes hoje. O Guriú é muito diferente do que era 25 anos atrás. Né? A Tatajuba, né? Há 25 anos atrás, eu ia, mais um pouquinho, eu ia na Tatajuba e ficava na casa do seu Oswaldo, pai do Didi, né? Eu me lembro como era lá, que era diferente do que é hoje, né? Como era a estrutura, né, urbana, né, era mais discreta, mas hoje tem muita coisa lá e isso precisa que a gente tenha uma atenção especial, tá certo? Organizar o crescimento de forma equilibrada e sustentável. Esse planejamento, né, na verdade, o plano diretor é um planejamento a longo prazo, certo? A médio e longo prazo.
ele tem um limite, vamos dizer assim, que aí na teoria do planejamento chama de horizonte. Você sabe o que é horizonte, né? Todo mundo aqui sabe o que é horizonte, né? Horizonte até onde a gente consegue enxergar, não é? No mar, você olha para o horizonte, é aquela linha, né? É ali. Depois de lá, é depois do horizonte, né? Porque a gente não está mais vendo. Então, além do horizonte, até que fala. Então, assim, o horizonte de planejamento é um tempo de 10 anos. A cada 10 anos, a gente tem que pensar de novo. Sabe por quê? Porque de 10 em 10 anos, é um tempo razoável para as coisas mudarem. Você sabia que a gente tem que mudar a carteira de identidade a cada 10 anos? Vocês sabiam disso? E sabe por quê? Porque quando a gente tem 10 anos de idade, a gente tem uma cara. Quando tem 20, a gente tem outra cara. Quando tem 30, 40... A cada 10 anos dá uma mudada geral na fisionomia da gente. O que faz com que a outra pessoa só me reconheça a partir daí. Porque se eu tiver 50 anos, apresentar uma carteira de identidade quando eu tinha 20, alguém pode não me reconhecer naquela foto mais. É o que acontece com o plano diretor. Então, se eu tenho um plano que tem 20 e tantos anos de existência, quando eu olho para ele, eu digo assim, mas isso aqui é de Camusim mesmo? Não é? Essa fotografia é de Camusim ou é uma fotografia de outro município que não existe mais? Não é? Entendem? Por que a gente tem que fazer essa revisão? Para que serve? Não, ainda não. Isso aqui foi só introdução. Integração entre área urbana, rural e comunidades. Proteção das áreas ambientais e dos recursos naturais, importante. Por que é importante falar isso? Porque nós estamos falando de desenvolvimento. Mas quando a gente fala de desenvolvimento, né, nós estamos pensando em desenvolvimento. O Guriú vai receber agora uma estrada, não é, um asfalto, né, que vai abrir o acesso para cá. Vocês acham que isso vai promover alguma coisa? Não é, né? Então, nós estamos pensando no desenvolvimento, né? Mas também a gente não quer que esse desenvolvimento acabe com todo mundo. Né? Que ele seja um desenvolvimento que traga benefícios para as pessoas. Novos negócios, né? Novo emprego, renda, melhoria da qualidade de vida, novos equipamentos, mais saúde, mais educação, mais tudo. Né? Mais comércio, mais... Tudo que as pessoas precisam para ter uma vida boa e digna. Mas a gente não quer que venha no sentido de destruir o que é tradicional no lugar também, não. Porque o que é tradicional também é importante. Né? É a nossa identidade, é o que a gente é como a gente existe dentro do território. Valorização das atividades produtivas locais. É o que eu estou dizendo. Nós estamos abrindo a porta para que chegue o desenvolvimento, mas sem desconsiderar as atividades que existem. Ao contrário, né? Valorizando as atividades que existem no momento. E o ordenamento territorial, respeitando, tem a ver com o 3, né? As vocações, porque cada lugar tem uma vocação, ou mais de uma, né? Mas normalmente tem uma que é carro-chefe, né? A vocação que é carro-chefe. Qual é a vocação da Tatajuba, Didi? Você que veio na aula passada? Então, existe uma vocação, mas lá deixou de ter pesca. Pois é. Então, assim, diminuiu porque as atividades, elas tendem a dar uma substituída nas outras, mas ela não pode eliminar. Vocês se lembram quando o povo datilografar na máquina, assim, né? Aí o povo passou a digitar no computador. Certo? Ninguém morreu por causa disso, apenas a gente se adaptou à nova maneira de fazer. Né? Era mais difícil fazer, ficou mais fácil. Certo? Então, isso faz parte do tempo, né? A gente está mais força, né? A gente aprendeu. Tanto que quem aprendeu a datilografar na máquina de escrever só vive quebrando o teclado do computador porque acha que tem que bater, né? Com força. Passa. E o plano diretor e desenvolvimento, né? Nós estamos falando de crescimento econômico, mas sempre frisando com responsabilidade, né? Com responsabilidade, inclusão social, melhoria da qualidade de vida. Não adianta eu ter desenvolvimento se eu excluo as pessoas. Então, as pessoas são os elementos mais importantes dentro de um plano de desenvolvimento, né? Porque são elas que vão viver desse plano no futuro. Quando eu falo plano diretor, gente, a gente está pensando assim, ó. Vamos fazer hoje, né? Aprovar daqui a um... Mas nós não estamos pensando no hoje, não. Não é pensando no agora. Eu disse que o horizonte é de 10 anos. Então, nós estamos pensando, pelo menos, num tempo de 10 anos. Então, eu não posso pensar só nessa rua que tem aqui hoje. Eu tenho que pensar, tentar, de uma certa forma, adivinhar, certo? O que é que vai ter mais se eu abrir? Não é? O que é que vai ter mais? Para onde é que vai?
Então, isso redefine, é o que vai ajudar, o doutor Alexandre pode falar depois, a redefinição, aí tem a ver com o que você falou, do perímetro. Por exemplo, nós temos esse perímetro urbano aqui, mas eu vou fazer a expansão urbana. Vou pensar na expansão urbana. Então, eu vou dizer, daqui a 2 anos eu vou ter isso, 3 anos isso, 4 anos isso, 5 anos isso. Então, tem que já estar pensando nisso. Eu não posso toda hora estar mudando a lei, não. Né? Toda hora que construir uma casa legal, vamos mudar a lei. Eu não sei o que, vamos mudar a lei. Não é assim. Eu tenho que pensar na lei agora que atenda o que está acontecendo agora, mas também essa previsão do que pode acontecer. Está entendendo? Eu tenho que dizer assim, olha, vai ter muito turista, vai ter não sei o que, não sei o que, mas nós vamos deixar que eles construam um prédio de 10 andares aí na beira da praia? Né? Então, eu tenho que criar agora o controle. Porque eu não posso criar só quando ele construir, que eu disser assim, vai lá, Cleiton Júnior, derrubar. Né? Eu tenho que fazer isso antes. Compreende? Então, por isso, o plano diretor, ele tem um horizonte médio grande. Eu tenho que estar pensando nele num tempo que eu preveja, né, que pode acontecer tal coisa. Então, eu realmente estou trabalhando com o futuro. Com a previsão do futuro. Porque o futuro... Eita, agora eu vou... O futuro é um negócio que não existe e existe. Certo? Ele não existe ainda. Né? Mas ele vai ser o que eu fizer agora. Concorda? Ele vai existir de acordo com o que eu fizer agora. Se eu fizer isso, eu vou ter o futuro 1. Se eu fizer isso, eu vou ter o futuro 2. Então, eu já posso saber mais ou menos. Não é? Beleza? Vai, isso aí em latim aí não deu, não. Pode, eu vou ficar na frente do Ediones. Então, o poder público tem o dever de planejar e executar essas políticas públicas. A população tem o direito de participar das decisões. A participação social fortalece esse aspecto democrático, né, do trabalho. E o planejamento é a responsabilidade que não é só do governo. Nós estamos aqui enquanto governo, né? Vocês não. Então, a responsabilidade não é só do governo. Quando eu tomo decisões, eu tenho que tomar decisões que vocês podem concordar ou discordar. Então, assim, o que é que o papel das audiências públicas? É saber se vocês têm alguma coisa que queira acrescentar, que queira dizer, que queira concordar, que queira demandar, que queira dizer que precisa. Certo? Vai lá. Pode ir mais rápido. Aí nós estamos fazendo aqui o que eu digo de revisão do plano diretor. É onde eu queria chegar, certo? Aquilo ali é para vocês entenderem o que era. Mas para a revisão do plano diretor... Por que eu estou falando de revisão? Porque eu já tenho um. Né? Eu não estou começando um plano diretor. Eu já tenho um, não disse que 2001 não foi elaborado. Então, o que eu estou fazendo agora é uma revisão. Não posso estar começando uma coisa que já existe. Né? Então, não estou começando, eu estou recomeçando. Então, estou revisando. Revisando significa ver o que tem no plano anterior que ainda funciona, que ainda está de acordo, e o que não tem, porque o tempo mudou, né? E não tem ainda, ou que, por conta dessa mudança, algumas coisas que estavam decididas naquela época não servem mais para hoje. Alguma coisa que eu pensava há 20 anos atrás não serve mais para hoje. Didi, nós temos alguns anos aí, certo? O que a gente pensava há 30 anos atrás, às vezes não serve mais para hoje, né? Às vezes não é mais, nós mudamos de pensamento, não foi? A gente pensava de um jeito, é natural, certo? Natural. O mundo vai somando na gente, está entendendo? O dia a dia vai somando na gente coisas e a gente vai mudando de pensamento mesmo. Eu achava que era assim e não acho mais. Eu achava ontem e não acho mais hoje, tem coisa. Imagina há 20 anos atrás, né? Espera aí. Atualizar a legislação, né, como eu disse, corrigir essas distorções, que é o que eu estou falando aqui, adequar o planejamento às novas necessidades que o lugar tiver e garantir segurança jurídica, né? Por isso que nós precisamos estar muito rigorosos se tudo que a gente está dizendo e fazendo está de acordo com a lei. Né? Porque é disso que nós estamos falando, certo? De deixar a coisa amarrada e segura. E quem segura e amarra as coisas corretas é a lei. Não é? É o que nós temos para garantir. Pode ir, Cleiton Júnior. Obrigado. Quais são as etapas, né? Que nós estamos em, vou dizer em que parte nós estamos. Para tomar essa decisão, a prefeita aprovou uma lei na Câmara que criava um núcleo gestor para realizar o plano a revisão, certo? O Alexandre tem uma fala que eu acho legal, quando ele está na palestra dele, que ele fala que a gente está fazendo diferente
do que muitos municípios fazem ou fizeram. Porque a gente poderia simplesmente contratar uma empresa, e essa empresa, se fechar num pequeno escritório de 2x3, né, com o notebook já dava, né? E ele já fazia a lei e mandava para a Câmara e acabou-se. Lei é lei. Né? O que foi que essa tomada de decisão mudou nesse contexto? Quando a prefeita criou o núcleo gestor, ela disse, eu vou nomear algumas pessoas com algumas habilidades específicas, né? Um grande advogado, né? Um arquiteto, um engenheiro civil, etc., certo? Que vai fazer parte desse conjunto e que eles juntos vão pensar como é que a gente vai conduzir isso. Aí nós pensamos, aí nós temos que nos fixar também nas audiências, porque era uma maneira da gente primeiro publicizar, para as pessoas saberem o que estava acontecendo, né? Porque isso tem um papel, tem essa função também aqui. É a comunidade saber que nós estamos fazendo isso. Não é um belo dia eu chegar e dizer, está aqui, meu amigo, ó, a lei agora é essa, você cumpra, registre-se, publique-se e cumpra-se. E ponto final, porque lei é lei. Certo? Porque nós estamos fazendo uma coisa antes da lei. Antes da lei existir, né? Nós estamos conversando sobre ela, sobre o que será ela. Levantamento técnico, diagnóstico do município, que nós estamos fazendo, audiências, né, como essas, nos distritos, na sede. Depois a gente faz a sistematização dessas contribuições, de todas as audiências que nós já fizemos, né, inclusive a da Tatajuba, a gente já fez os relatórios técnicos, nós já fizemos os relatórios técnicos, sintéticos e analíticos, quer dizer, analisando o que foi dito lá, de forma técnica, porque às vezes a pessoa diz uma coisa na audiência, e às vezes nem é muito a ver, está entendendo? É uma coisa pequena, uma coisa miúda, assim, né? A pedra do calçamento está quebrada, isso é uma obrigação da prefeitura, está entendendo? Não precisa fazer parte de um plano, de uma lei, não. Já é obrigação, né? Então, a gente tem que focar nas coisas que engrandecem o lugar. Não na coisa, porque ali, não sei o quê, está entendendo? Botaram a garrafa. Isso aí é a obrigação do poder. Já é a obrigação do poder resolver. Não é uma lei nova que vai fazer isso aí, certo? E elaboração da proposta final e encaminhamento à Câmara dos Vereadores para aprovação. Então, esse é o processo. Nós estamos aonde? Aqui, né? Audiências e sistematização, né? Porque nós não estamos fazendo depois. Faz a audiência, a gente já faz os relatórios, já faz a sistematização, logo imediatamente, certo? Passei, Cleiton. E qual a importância, né? O espaço, né, que vocês podem falar, discutir. Aqui a gente tem uma metodologia, não foi explicada ainda, mas o Jean já vai explicar, estou terminando. Garantia da transparência, fortalecimento do diálogo e o cumprimento da legislação. Existe uma legislação, se eu entrar na celeuma do Alexandre, certo? Que é o Estatuto das Cidades. Lei 10.250? Lei 10.250. Que diz que toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa obrigatoriamente ter plano diretor. É obrigatório. Então, isso aí já é ponto pacífico. Não precisa estar discutindo se precisa fazer ou não. Tem que fazer. Agora, como fazer, que é a decisão minha. Né? Agora, fazer é obrigado. Só que a gente pode fazer e fazer de outra maneira. Concorda? Então, essa decisão de fazer dessa maneira, como nós estamos fazendo, porque a gente podia já estar com a lei aprovada há muito tempo. Certo? Desde que nós começou, né? Bastava uma semana, dava para fazer. Nós estamos há meses fazendo isso. Nós estamos fazendo aqui. Segundo meses. Fazendo, conversando, não sei o quê, discutindo, voltando, né, Alexandre, para dentro do escritório e conversando sobre o que aconteceu na reunião, para a gente poder entender o que as pessoas estão falando. Porque aqui nós estamos fazendo uma coleta de informação. O Edionas está aqui anotando tudo que nós estamos dizendo, porque vai constar numa ata, ele está percebendo aqui o que ele está falando, ele está anotando os pontos principais, mas nós estamos também aqui, no YouTube, gravado. Certo? Então, o mundo todo está ouvindo o que nós estamos dizendo, sabe o que nós estamos falando. Então, não é nada obscuro, nem secreto, nem segredo. Não está aqui, mas pode ter alguém em outro canto vendo. Certo? E vai ficar lá, ad eterno, para que, né, as pessoas assistam e percebam. Então, não tem segredo, não é em segredo. Certo? É público mesmo, no sentido amplo da palavra, tá bom? Vai lá. A base legal, é isso que eu falei, é 10.257, é 250, né? 10.257. Nós temos a própria Constituição, né, de 88, que define isso, né? E o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que fala, entre outras coisas, né, que é obrigatória
a existência do plano diretor. Nós estamos irregulares porque não tem plano diretor? Não, nós temos plano diretor desde 2001. O que nós estamos, não é nem irregular, é atrasados, é com a revisão, certo? Porque, como eu disse para vocês, o horizonte é de 10 anos. Então, a cada 10 anos, eu tenho que fazer uma revisão. Nós tivemos várias questões aí no meio, e a última, que a gente deveria ter feito em 2021, né? Nós estávamos assim, ainda na pandemia, no fim da pandemia, no meio da pandemia, e isso a gente optou por cuidar de outros assuntos, certo? No lugar de se concentrar nisso, era natural que naquele momento, né, a gente não fosse fazer audiência pública, não fosse fazer nada normal, certo? Então, isso foi o motivo pelo atraso. E a audiência é uma exigência legal e fortalece a legitimidade do plano diretor. O GURIU no plano diretor. Reconhecimento do território. A dimensão ambiental e as áreas sensíveis, né? É isso que nós vamos verificar. As atividades produtivas tradicionais, que eu sei quais são, mas vocês sabem mais do que eu. Cultura e identidade comunitária e necessidades específicas de infraestrutura e serviço. Porque se a gente vai fazer uma lei que vai regulamentar toda a questão urbana no município, né, do distrito, do município, e agora falando só do distrito, existem necessidades específicas do GURIU, ou não tem? Né, que são daqui, específicas daqui, e de infraestrutura e de serviços que são diferentes de outros lugares. Então, se eu não colocar no plano essas questões específicas, entende? Fica meio capenga. Eu tô considerando o GURIU como se fosse Camusim. Pega uma perna meio para cima e botar para baixo. Certo? Então, eu tenho que pensar nisso como uma coisa particular do distrito. E assim nós fizemos com as outras localidades. Fizemos com o distrito de Amarelas, da mesma forma, e fizemos com a Tatajuba, que em seguida logo se converteu no novo distrito. Né? É um distrito, então lá também vai ter esse tipo de atenção que está tendo, que precisa ter aqui. Vai lá. Como é que participa? Primeiro, a gente vai fazer o reconhecimento. Né? Então, essas perguntas que vocês vão receber, ou já receberam, alguns já receberam, né? Já distribuíram, né? Elas vão tratar de algumas questões que são aqui. Agora, não necessariamente só essas questões. Querem escrever aí no verso, tudo a gente vai ler, tá certo? Mas, além disso, eu quero escutar depois algumas questões que não estão contempladas aí, vamos dizer, tá certo? Porque assim, mas é porque isso é o que vocês vão dizer. Isso aí é o que a gente queria coletar. Mas todas as perguntas e respostas e falas serão transcritas, certo? E isso a gente senta lá e vai assistir de novo, ver de novo, ler de novo, até a gente conseguir captar o que foi dito aqui, tá certo? Agora vocês precisam responder essas daí, porque são básicas, né? Certo? Mas existem outras questões que podem ser mais importantes. Pode passar. Qual o objetivo? Ouvir a população, compreender as demandas, integrar a contribuição ao texto final e construir um plano que seja justo, equilibrável e aplicável. Isso é muito importante, porque às vezes a gente, nós que somos do planejamento, né, tem esse pequeno defeito, a gente tem mania de querer salvar o mundo. Quem é de planejamento pensa sempre assim, vou salvar o planeta Terra, né? Não pensa comer, não, pensa logo um negócio gigantesco. É natural, porque a gente, quem trabalha com planejamento, trabalha com sonho. Certo? Uma coisa que a gente quer que se realize. Planejar é querer realizar alguma coisa. Então, se você quer viajar, fazer uma viagem longa e tal, você faz um plano de viagem, né? Que começa economizando o dinheiro, sei lá, né? Arranjando o tempo, decidindo para onde é que vai. Tudo isso é planejamento. Então, o planejamento é um sonho que a gente tem que precisa ser realizado. Para ser realizado, é preciso ter equilíbrio, né? E que ele seja aplicável de verdade. Eu não posso dizer assim, eu queria passar as férias na Lua. Né? Vou planejar aqui passar as férias na Lua. É um planejamento não aplicável. Eu posso construir tudinho, mas eu não vou passar as férias na Lua. Eu posso passar as férias aqui, vem da Lua, né? É diferente. Aí eu posso vir para esse contexto. Pode passar, Cleiton. E quais são os compromissos, né? Transparência no processo, escuta da população, fundamentação técnica e jurídica e diálogo permanente. Porque quando termina isso aqui, que a gente fechar o processo, que a gente for realmente fazer o plano, e as questões e a lei estiver pronta, vai ter outra rodada de apresentação, certo? Que a gente vai apresentar o que é que vai constar na lei. Entende? Então, o que nós estamos fazendo agora é só ouvindo o fuxico. Está entendendo? Depois que o fuxico todo tiver construído, aí nós vamos escrever e nós vamos devolver. Essa é a lógica. Né? Escuta, fundamentação já foi. Vai.
Pois é. Então, assim, para vocês poderem entender, né, o que é o plano diretor, resumo da ópera agora, né? O plano diretor é uma lei, um documento que tem uma outra série de produtos legais, certo? Que vão ser criados. Uma delas, que a gente falou aqui, a lei do perímetro urbano, que é que modifica o desenho urbano da cidade e dos locais urbanos, tanto da sede como da sede urbana dos distritos. Se a sede urbana do distrito precisa ser ampliada, sim. Se existem nucleações rurais que já têm características urbanas, porque pode, né? Era rural há 30 anos atrás e foi crescendo, e as casas foram acontecendo, e a vida começou a parecer mais urbana do que rural, por exemplo. Tem muitos lugares aqui em Camusim, ali na franja de Camusim, na franja do urbano da cidade, aquelas comunidades que eram rurais há algum tempo, hoje elas têm cara urbana, elas não têm mais cara de rural. Elas têm uma característica de lugar urbano. Provavelmente, após os estudos, a zona urbana de Camusim vai ser estendida no sentido granja, por exemplo, está entendendo? De Camusim para Granja, deve ser estendida a parte urbana. Qual é a vantagem disso? Serviços urbanos serão oferecidos nesses lugares. Uma das vantagens, certo? Serviços urbanos que antes não eram ofertados porque elas tinham característica rural. Então, isso é uma questão. Nós tivemos um tempo em que nós, na primeira versão do plano diretor, nós já fizemos uma zona de expansão, que incluiu, inclusive, a praia do Maceió, que vocês conhecem, né, ali, como zona urbana de Camusim, porque lá tinha uma nucleação urbana. Como tem, né? Quem conhece lá sabe. É uma cidadezinha, né? Quer dizer, um lugarzinho, mas tem característica urbana. E tinha, como na Tatajuba, um viés de desenvolvimento já muito claro, né? Que era a questão do turismo. Estava muito explícito lá e como é. Né? Então, nós ampliamos para a zona urbana, ficou como se fosse um bairro da sede, mesmo descontinuado, porque tinha aquele espaço de 10 quilômetros entre o Lago Seco e a Praia de Tatajuba, né? Aquele espaço. Mas lá era como se fosse um bairro que deu um passinho para lá, né? Só isso. Mas tinha uma estrada no meio, 10 quilômetros. Teve uma revisão. Tem uma revisão? Não, teve umas emendas, né? Costuradas aí, no tempo aí, de que nós não estávamos presentes, em que eles voltaram o Maceió para a zona rural. É incrível, né? Como é que pode, né? Quer dizer, o lugar já era urbano, tá entendendo? Aí você pega e muda a lei para ela ser rural. Pode, né? Caber na cabeça de uma pessoa. Né? Regredindo. Então, assim, mas depois a gente, as forças ocultas, né, tomaram conta, a gente pegou voltou para o que tinha que ser. Porque não tem cabimento, né? Um lugar que já está desenvolvido, você trazer ele para baixo, certo? Mas fizeram essa proposta, pela audiência a RDS, para que não passasse a ser obrigatoriamente a RDS tem que ser. Porque a RDS tem que ser rural. Então, eles transformar o urbano do Tapa no rural. Era isso que É um pouco incoerente, né? Um pouco incoerente, principalmente quando eu estou pensando nos diversos vieses de desenvolvimento que começam a surgir nessas localidades. Tatajuba como exemplo, o próprio Guriú, né, com essa zona de proximidade com Jericoacoara e outras praias já mais com um turismo já mais estabelecido, né, já mais consistente, tá certo? A iminência agora do asfalto, né, para cá, para a localidade, que também é uma abertura sem precedente, né, porque modifica, né, a lógica da chegada aqui, tá certo? Isso é uma coisa que não dá impensado, as consequências positivas que isso pode ter, tá certo? Então, assim, né, sua presença aqui fortalece o planejamento municipal e o futuro de Camusim a gente constrói com a participação mesmo, tá certo? Muito obrigado aí a todos. Passo de volta aqui a palavra para o meu amigo Genilson. Vamos sentar um minutinho, que eu não tenho mais ideia para ficar em pé esse tempo todo, não. Muito obrigado, professor Julênio. Então, dando continuidade à nossa audiência pública, informamos que o Núcleo Gestor da Revisão do Plano Diretor adotou uma metodologia de participação social que tem como objetivo garantir a escuta qualificada da comunidade e o registro organizado das contribuições apresentadas nesta tarde. Todo mundo já recebeu aí já para preencher, entregou também. Pedir para a equipe aqui da Procuradoria também levar a ata para todos assinarem, tá certo?
Então, a gente pede para todo mundo preencher os formulários das demandas, que são dos principais instrumentos de coletas das sugestões, solicitações e os problemas e propostas relacionadas à realidade aqui do Distrito do Guriú. Pedimos, por gentileza, que os participantes utilizem esse formulário para registrar suas contribuições de forma clara e objetiva, considerando os principais aspectos do território, da vida da comunidade e das necessidades locais. Os formulários estão organizados a partir de eixos temáticos que abrangem a infraestrutura e serviços públicos, o uso e ocupação do solo, o desenvolvimento econômico local e atividades produtivas, a mobilidade, acessibilidade e integração territorial e também proteção ambiental, áreas costeiras, recursos naturais e ordenamento da zona rural. Ressaltamos que a participação da comunidade está garantida tanto por meio de registro escrito nos formulários, quanto pelas manifestações orais, tá certo? Lembrando mais uma vez que está sendo gravado. Convido agora o vereador e secretário da Infraestrutura de Camusim, vereador Cleide Júnior, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a doutora Silmara, representando a nossa prefeita, nossa chefe de gabinete, o doutor Alexandre, nosso procurador municipal, doutor Julênio, que é o presidente aqui do núcleo gestor, né, do nosso plano diretor, e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui no Guriú. Eu vou contar aqui uma história de hoje, né, que eu já, muito cedo, acordei cedo hoje, como de costume, já passei em Amarelas, passei na Tatajuba e estou aqui agora no Guriú. Então, os 3 distritos da nossa cidade, né, estive presente hoje, e assim, um marco, primeira vez, né, tendo como os 3 distritos, né, então eu estive visitando todos os 3 hoje, olhando, né, visitando, conversando com a comunidade, e já tivemos as audiências, tanto em Amarelas como Tatajuba, Maceió e agora no Guriú. E assim, gente, a importância de vocês estarem aqui para vocês transformar o Guriú, né, num polo, né, que ele possa crescer ordenadamente, né, podendo ter o lazer, ter a indústria, né, ter tudo, mas tudo no seu lugar. Então é de grande importância, tá? De parabéns à nossa prefeita por ter criado esse núcleo, né, e professor Julênio aqui, que não mede esforço, junto com o doutor Alexandre, fazendo toda essa andança, tanto nos distritos como na sede. E assim, vocês vão ver que isso são coisas para pensar alto, pensar daqui a 10 anos, como é que a gente tem... Às vezes não é nem para nós, vai ser servir para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, pensar com carinho, com atenção, porque o futuro só depende da gente, né? Então, vamos lá, vamos unir nossas forças para o bem do todo o distrito de Guriú e todo o nosso Camusim, que é isso que importa, que o nosso prefeito e o nosso deputado CGH tem toda essa atenção. Muito obrigado, e uma boa tarde a todos, e vamos aos trabalhos. Muito obrigado, vereador Cleide Júnior. Pessoal, a gente pede para quem quiser, daqui a pouquinho, dar a sua contribuição, falar aqui, faça a sua pré-inscrição, tá certo? Que a gente, logo após a palavra do doutor Alexandre, a gente já vai chamar o pessoal da comunidade para quem quiser falar, tá bom? Então, convidamos agora para fazer uso da palavra o procurador-geral do nosso município, doutor Alexandre Maia, que vai trazer e apresentar suas orientações. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui inicialmente. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento inicialmente aqui o amigo Didi, a Dorismar, né, que é a representante aqui da Associação do Guriú, a população aqui presente, Julênio, né, presidente aí do Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor, a doutora Silmara, chefe de gabinete, Cleide Júnior, e os meus colegas aqui, advogados da Procuradoria, que estão aí, estamos nessa andança aí por toda a cidade de Camusim para coletar informações em busca do que se chama de gestão democrática da cidade, tá? O Julênio falou aqui, eu gosto muito de falar que a prefeita adotou uma metodologia diferente de elaboração do plano diretor, onde primeiro nós estamos fazendo coletas
de informações específicas em cada distrito, nos bairros principais da sede, para que, posteriormente, a gente venha a contratar uma empresa especializada na elaboração do plano diretor. Isso é importante por quê, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Amarelas, surgiu uma pergunta da urbanização da Lagoa, certo? Digamos que a gente constou isso em ata. Por quê? Porque o turismo lá já é muito grande. Mas vamos dizer que os representantes, os técnicos dessa empresa, que vão fazer levantamentos aéreos, tudo, fossem lá num dia de semana. Então, iriam verificar ali que ali tem uma lagoa. Uma lagoa, não sei se vocês sabem, é uma área de preservação permanente, então há uma restrição do exercício da propriedade em uma determinada metragem da lagoa, então ele poderia muito bem colocar que ali não ia ter ocupação humana, certo? Mas já se ele fosse no domingo, ele ia ter outra percepção. Olha, aqui uma lagoa, mas a gente precisa urbanizar com quiosques para a prefeitura realizar o processo licitatórios e conceder regularmente os quiosques, um exemplo, né? Claro que isso tem que ter viabilidade financeira, primeiro a prefeitura tem que buscar o recurso, tem que ter viabilidade técnica, ambiental, mas isso serve de exemplo para que vocês possam entender como uma demanda de um cidadão, que foi registrado em ata, pode modificar o cenário específico do plano diretor para aquele distrito, certo? Então, para que vocês possam entender a importância desse documento, eu queria fazer um apanhado rápido aqui das legislações que vão abranger o plano diretor. O plano diretor, pessoal, ele trata do desenvolvimento urbano, certo? Em síntese, ele trata das políticas públicas urbanas. Então, a primeira lei dele é a Lei de Perímetro Urbano, que vai definir o que são as áreas rurais do município, que vão ter atividades típicas de área rural, a agricultura, por exemplo, o parcelamento do solo é limitadíssimo, porque você, para parcelar e desmembrar uma propriedade no cartório, por exemplo, regularmente, você vai para o módulo rural, que a depender do município, tem município 3 hectares, 4 hectares. Se a área é urbana, o parcelamento urbano, né, ele já entra na questão dos loteamentos urbanos. E aí, a depender do plano diretor, eu vou poder comprar uma terra ali e desmembrar e abrir minha matrícula com, a depender do plano, 125 metros quadrados, por exemplo. Então, isso possibilita que investidores venham fazer empreendimentos urbanos. Só que, né, e aí é o principal, você não pode pensar o desenvolvimento econômico isoladamente, muito menos a proteção do meio ambiente. O meio ambiente, inicialmente, viu, Didi? Eu digo isso porque eu vou começar a iniciar agora, esse semestre, a ministrar a disciplina de Direito Ambiental no curso de Direito aqui de Cambuci. Ele era visto somente sob uma perspectiva econômica. Ou seja, como o ser humano pensava, como eu vou explorar o meu ambiente para me satisfazer? Só que isso foi causando uma degradação ambiental, de tal modo que se chegou à atual percepção de que o meio ambiente deve ser protegido, mas ele também deve satisfazer as necessidades humanas, porque todo mundo precisa produzir, precisa trabalhar para ter sua renda. Então, essa é a política da administração, um desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade, o que é isso? Trocando aqui em miúdos. Nós estamos pensando em criar e gerar emprego e renda para vocês, através de investimentos públicos e privados, e o plano diretor vai nortear tudo isso, mas também com a proteção ambiental e justiça social. Porque se nós acabarmos aqui mesmo, ó, tem lagoas, tem mangues, nós não podemos acabar com o meio ambiente, porque é o patrimônio natural aqui do Guriú, que junto com a Tatajuba são as áreas com maior patrimônio ambiental de Camusim. Então, o que é que se pensa? Isso está aí até em uma das perguntas do questionário. Nós hoje temos uma APA, uma área de proteção ambiental lá em Tatajuba, certo? Que tem uma poligonal, que se resume ali a Tatajuba mesmo, aquele núcleo urbano já existente, que já é área urbana no atual plano diretor. Mas o que nós estamos pensando?
As chamadas, os espaços protegidos, que é o termo que a Constituição dá, e depois veio uma lei federal que se chama Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, estabelece áreas protegidas. Unidade de conservação, Didi, é um gênero, certo? Então, eu vou ter lá, segundo a lei, as de proteção integral, como, por exemplo, o Parque Nacional, o Parque Nacional de Jericoacoara. O parque não é a vila, viu, pessoal? Não confunda, a vila está fora do parque. Por isso que tem a ocupação humana lá. Mas no parque, como é proteção integral, não pode construir, não pode ter propriedade privada. A propriedade é 100% pública. Na RDS, que ela é de uso sustentável, sim, aí essas unidades são divididas em proteção integral, que só pode, em regra, visitação, em algumas, visitação limitada, exploração científica, tá? E só. Então, é muito limitado. As unidades já de uso sustentável, que é o caso das APAs, ela permite área pública e área privada, permite empreendimentos, mas tem que se mapear os ecossistemas, geralmente são em grandes faixas de terra, certo? Em grandes faixas de terra, onde um documento que se chama plano de manejo vai mapear todo o ecossistema, todos os ecossistemas existentes, mangues, dunas, as espécies da fauna, enfim, leito de rio, tudo isso na APA vai ser preservado. Só que a APA é para quando a região tem característica de desenvolvimento. E nós, junto com os técnicos da Autarquia Municipal do Meio Ambiente, verificamos que existe uma espécie de corredor biológico, que é o termo que a lei diz, que é quando duas áreas se interligam, que é o caso de Tatajuba e Guriú, com ecossistemas importantes. Então, os ecossistemas protegidos, que devem ser protegidos aqui, são muito parecidos com o da Tatajuba. Então, uma proposta que nós pretendemos submeter à Câmara, e estamos fazendo aqui a consulta de vocês, certo, com vocês, é a ampliação da APA de Tatajuba, certo? E redenominação, passaria a ser denominada de APA, APA Municipal Tatajuba-Guriú, como uma unidade de uso sustentável, uma área ambientalmente protegida, que permite propriedade privada, desde que obedecidos o zoneamento que nós vamos fazer, posteriormente, depois da lei, contratar uma empresa especializada para fazer o plano de manejo. Então, isso vai possibilitar o desenvolvimento sustentável, né? Diferente de outras propostas que se pretendiam lá, em criar, por exemplo, uma reserva de desenvolvimento sustentável, que somente permitiria o turismo comunitário, por exemplo, fazer pousadas, isso não ia poder. Turismo comunitário, atividades de comunidades tradicionais, agricultura, pesca, né? E só. É basicamente isso. Tá certo? Então, não é esse o pensamento da gestão, mas a gente, democraticamente, que é o correto, vamos escutar vocês. E está disponível no YouTube, para quem quiser ver. Então, aqui a gente está fazendo tudo de forma transparente. Nós queremos pensar a cidade para os próximos 10 anos no viés do desenvolvimento, geração de emprego e renda, e, de outro lado, da proteção do meio ambiente. Tá bom, pessoal? Só para fechar, o plano diretor, pessoal, ele chega na ponta, ele chega em você. Uma das leis que compõe o plano diretor é a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que, junto com a de perímetro urbano, vai definir na zona urbana como vai ser o parcelamento do solo, quais as áreas, vai ter um zoneamento. Essa área aqui, aí com a APA, que se soma ainda mais, essa área aqui, ela deve ser protegida no aspecto ambiental, não pode construir. Já essa área aqui pode, é uma zona urbana, é uma área residencial, é uma área mista, comercial e residencial. Então, essa lei vai fazer o zoneamento.
Então, por isso que isso impacta na sua vida. Você pensa assim, mas o que é que eu tenho a ver com o plano diretor? Só tudo. Vai ter a lei do sistema viário, que alguém falou aqui, o colega falou. Então, o plano diretor vai definir todo o sistema viário do distrito. Não só o que existe hoje, mas o que se projeta para os próximos. A gente sabe que vai vir uma estrada, por exemplo. Então, isso deve constar, né, no plano diretor. As aberturas de novas vias para facilitar acesso. Tudo isso também consta no plano diretor. O Código de Obras e Postura. Esse documento vai dizer, vai detalhar essa área aqui, que a lei de parcelamento do solo, uso, ocupação e parcelamento do solo, determina que pode construir. Nessa área, que faz um zoneamento, pode 2 pavimentos. Nessa área aqui só pode um pavimento, que é uma área sensível. E a depender também da densidade, né, da população. Já em outra área, não pode construir. Aí o Código de Obras pega e diz, nessa área que pode construir, a altura da casa é de determinados, são tantos metros, o recuo da calçada é de determinada área. Então, ele faz todo esse detalhamento. Então, impacta na vida de cada um de vocês, tá, pessoal? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, eu queria parabenizar a prefeita Betinha pela iniciativa, uma vez que eu sempre falo isso. Você pode pegar as revisões de plano diretor pelo Estado aí, que você vai ver pouquíssimos municípios realizando um trabalho de distrito em distrito, de bairro em bairro importante da sede, para saber o que a população realmente pensa e projeta para o crescimento da cidade, certo? Por isso que criamos um núcleo paritário com representantes do poder público e da sociedade para discutir com vocês, para escutar as demandas de vocês. Nós estamos aqui, vamos anotar, registrar em ata a fala de cada um de vocês, também vai estar registrada na internet, porque vai ficar disponível no YouTube. Estamos passando formulários específicos com perguntas que foram elaboradas pelo núcleo gestor aqui, capitaneadas pelo Julênio, que perguntas que seriam demandas que a gestão entende importantes para a cidade, muito embora vocês possam, no final, além dessas perguntas, vocês podem acrescentar, colocar o que quiser, isso vai ser levado em consideração. Estamos fazendo relatórios analíticos. Quantas pessoas responderam essa pergunta sim? Quantas pessoas responderam não? Quais as demandas adicionais que, ao final, foram feitas? Quais as principais falas que as pessoas registraram, que vai estar na ata? E tudo isso nós vamos compilar em um documento e vamos entregar para a empresa. Empresa, tudo bem, vocês têm os técnicos, porque, em regra, pessoal, esses planos diretores são documentos caros, porque é um documento muito técnico, né, precisa de vários equipamentos tecnológicos. Porém, esses técnicos não conhecem a realidade da cidade como vocês conhecem. Então, eles não vão partir do nada. Eles vão partir, pessoal lá do distrito do Guriú, as demandas principais são essas. Então, nós vamos, partindo desse norte, elaborar o plano diretor no seguinte sentido. Daí, eu parabenizo a escuta ativa de vocês, a participação popular, né? E, em nome da gestão, a gente fica muito feliz de poder contar com esse feedback aí de vocês. E é isso, estou à disposição para perguntas adicionais. Muito obrigado. Pessoal, uma coisa que eu me lembrei, viu, Alexandre, que eu gosto de dizer também, é assim, da revisão do plano diretor, tem uma questão muito importante, viu, pessoal? Escutem aí. Que eu estava falando assim, que o mundo mudou, né? O tempo mudou, né? Eu me lembro, né, que eu estava presente, eu inclusive coordenei o plano diretor de 2000, que foi aprovado em 2001, mas começou a trabalhar em 98 ou 99, a gente começou a fazer esse trabalho, e lá, naquela época, tinha umas questões que a gente não pensava, porque era questão geracional, a questão do tempo mesmo, está entendendo? E eu vou me lembrar de uma aqui, que é a questão da acessibilidade, que é um tema pauta, né, hoje, né? Hoje em dia é um tema que está na pauta social, antropológica, né, do mundo.
Então, naquela época, a gente não pensava muito. Sabia que era complicado. Por exemplo, as calçadas, a questão da acessibilidade de cadeirantes, etc. Certo? A gente sabia que era importante, mas ninguém pensava que tinha que botar isso numa lei. Certo? Ninguém pensava que a gente tinha que garantir na lei, né, que determinadas coisas precisavam ser garantidas como direitos. Então, mas, eu estou dizendo, o mundo mudou, né? Foram 25 anos de grandes mudanças, inclusive mudanças de pautas. Tá? Novas pautas mundiais, planetárias, né, começaram a existir, e que pautas planetárias, como eu digo, caíram aqui também. Né? Não é porque estão acontecendo lá na Europa, nos Estados Unidos, ou sei lá onde, que elas também impactam aqui. E têm importância aqui, e hoje elas são importantes para nós. Então, essa revisão ela também tem esse sentido. De trocar os óculos, sabe? De mudar o olhar. Um olhar que era sobre uma coisa que não parecia restritiva naquela época, porque a gente não pensava sobre isso. Como eu disse, era um choque geracional. De uma geração para trás. Né? Então, a gente teve que aprender no tempo que existem outras necessidades que já existiam, mas a gente não pensava, mas que hoje elas não podem deixar de constar. Então, a revisão do plano ela tem a ver, né, com enxergar o novo momento que os lugares e que os territórios têm. O território, por menor que seja. Né? Por menor que seja, hoje ele tem necessidades que são distintas das antigas. Ou então, tem até as mesmas necessidades, mas elas não eram enxergadas. Não eram enxergadas. Então, esse novo olhar precisa estar constando no plano. Né? Não é um olhar mais contemporâneo das questões presentes hoje, que são muito mais agudas. Certo? E que precisam ser relevados, certo? Então, por isso, a revisão do plano diretor também se justifica a partir dessa prerrogativa, tá certo? Muito bem, muito obrigado, professor Julênio, obrigado, doutor Alexandre. Vamos trazer agora as falas individuais dos participantes que realizaram a sua inscrição. As manifestações seguirão rigorosamente a ordem de inscrição. Com o tempo máximo, a gente pede de até 3 minutos para cada participante, tá certo? Então, já convido aqui para frente, por conta da questão de ser gravado, convido aqui o Daniel Souza, ele que é do setor do turismo. Boa tarde, pessoal aqui presente. Boa tarde. Fazer uma pergunta, né? Que a bancada envolvendo mais a questão da limpeza pública. Hoje em dia, aqui a comunidade, a gente vê muito pessoal falar em questão de grupo de WhatsApp, que hoje eu pensei que ia ter mais gente aqui presente sobre isso. Hoje em dia é feito só uma coleta, né, durante uma semana. E já foi tema já falado em outra audiência pública aqui anteriormente. Eu não estava presente, mas eu acho que o pessoal queria saber se era possível ampliar, em vez de passar uma sexta-feira, passar numa terça, também 2 vezes na semana. Porque você fica ali uma semana acumulando lixo na sua casa. Outro problema que traz também, animal solto na rua, está demais, porque tu deixa o lixo ali, na lixeira, o animal vem e bagunça tudo. Acho que já foi até debatido também aqui junto com a presidenta aqui na reunião da comunidade, mas até o momento não encontraram uma solução para isso, né? E falando outro ponto também importante é a questão do acesso. Hoje a gente tem um acesso que a gente usa muito, questão de locomoção, como o acesso do Guriú à Jijoca. Tem uma área ali que chama-se Salgado, eu acho que até já foi colocado um material ali, mas o intuito daquela área, que eu acho que a gente quer, é que com a entrada do asfalto até aqui, já aproveitar que está as máquinas, o material, que colocasse um material, uma pissarra, chegando até ali a Ponte do Caburé, pronto, aqui para nós, em questão até mesmo de locomoção, às vezes se precisa de um atendimento rápido a um posto, a um médico, um hospital, a gente corre para Jijoca, né? Que é uma questão mais rápida. Então, para nós, aquilo ali é fundamental, que agora vai chegar o período do inverno, então alaga tudo, então colocando o material já fica mais alto.
né? Isso, e como a menina falou aqui também na parte econômica, que vem o turista, o comprador de peixe, que vem tudo, então o trânsito ali roda todo dia. Então acho que seria uma coisa bem interessante ser revisto isso aí. Em questão de saúde, eu vejo que aqui a gente precisa urgentemente de uma ambulância. Eu acho que uma ambulância aqui seria ter uma ambulância, pelo menos uma ambulância 4x4, que atenda tanto as localidades vizinhas, como a gente às vezes já presencia muito, acontecer algum acidente na praia, nas dunas. Se tu tá com uma ambulância que não dá para ir na duna, do que adianta? Então uma ambulância 4x4 eu acho que seria bem viável, aqui tanto para a região do Guriú, como Tatajuba, todas essas localidades que envolvem o município. Timão, é isso mesmo, obrigado. Ok, Daniel, obrigado. Eu vou só fazer um comentário aqui, se o Alexandre quiser completar, mas assim, todas as demandas aí do Daniel, né, que são legítimas e que tem a ver com a comunidade, com tudo, são demandas que eu vou até olhar para a cara dele aqui, porque é o secretário responsável da pasta, né, que cuida dessa parte. Porque são demandas que podem ser ajustadas independentemente do plano diretor, você está entendendo? É uma questão de demanda da comunidade às secretarias municipais para que elas atuem imediatamente. O plano diretor, ele tem uma visão, como eu disse, né, um planejamento, certo? Claro que no planejamento, quando a gente redefinir a zona urbana e os outros equipamentos, lá vão ter as soluções para essas questões, né? Previstas, mas eu quero dizer assim, que não precisa esperar tanto, é isso que eu quero falar, para que a gente possa levar essas questões aí, que são questões mais tópicas da comunidade, para o poder público, certo? Por sorte, nós estamos aqui com o secretário da infraestrutura, né, que escutou. Então, com certeza, ele está mapeando aí na cabeça dele, né, como são as soluções imediatas para isso aí. Né? Não são tão pertinentes para o plano diretor, porque o plano diretor, como eu disse, é uma lei macro, né, que vai definir determinadas coisas para o desenvolvimento. Essas daí já estão definidas. Se elas não estão acontecendo, por alguma falha de algum ponto, certo? Em algum ponto, alguma falha que precisa ser corrigida. Agora, compreendem? Então, assim, isso daí é uma questão de como a gestão vai agora resolver, está escutando vocês, nós estamos aproveitando, né, a audiência pública, porque acontece sempre isso, certo? Nas audiências, né? Acontecem as demandas pontuais que são do momento, certo? E a gente está aqui também para isso. Nós estamos representando o poder público municipal e nós estamos escutando. Essas escutas que a gente faz também, a gente também leva para... Nós estamos aqui com a chefe de gabinete da prefeita, com o procurador jurídico, com o secretário de infraestrutura e eu que faço o planejamento municipal. Então, assim, nós temos, né, uma forcinha, né? Nós temos uma forcinha, assim juntos, né? Então, a gente vai levar, com certeza, essas demandas. Agora, elas não são necessariamente cabíveis no escopo do plano, né? Porque o escopo do plano tem a ver com o que é que a gente quer ser quando a gente crescer. Está entendendo? É uma coisa maior, uma coisa mais consistente. Isso daí vai ter que obrigatoriamente estar dentro. Você está entendendo? É uma parte desse tamanho dentro de uma coisa imensa. Por isso que isso foi muito importante você falar isso, sabe, Daniel? Para poder a gente compreender, de fato, o que significa o plano diretor. Que ele é tão grande, tão poderoso, com tanta expansão de poder, que isso daí fica dentro, né? Faz parte, está contido nisso, viu, Daniel? Já são coisas que a gente vem escutando. Perfeito. Nós estamos comentando no apelido. O não está crescendo. Não está desenvolvendo, né? É natural. Eu entendi perfeitamente e acho que, como eu disse, é pertinente, apesar de não ser, assim, pontual daqui, né? Sim, mas a gente, como está representando, vamos ouvir. Exatamente, está certíssimo. Próxima pessoa. Porque tem uma ordem, ele disse que tinha que ser na ordem. Convido agora aqui o Vitorino Júnior, quer falar aqui do setor de educação. Boa tarde a todos. Falar do meu nome Vitorino, né? Bem, é sabedor de todo mundo aqui que aqui é uma área desapropriada, confere? E sabemos que o INCRA, os moradores daqui têm vontade de o INCRA dar o título de terra para cada morador. Quem é assentado
né? Quem é assentado faz parte da associação comunitária daqui, e quem não é chamado de agregado, certo? E eu quero saber se tem como município fazer frente, colocar aqui como uma REUB, né, que eu acho que foi em 2017 que o governo federal aprovou uma lei, a Lei 13.465, né, que é um conjunto de medidas que vai regular essa área, entendeu? Que é como se diz, a gente não pode nem ter um documento e comprovar que você habita ali, né? Aqui, para colocar, instalar água na sua casa é fácil, porque o Fernando é daqui. Mas se fosse a CAGES para poder ligar aqui, era dor de cabeça, porque você não tem como comprovar que você habita ali, que ali pertence a você. Eu queria saber se tem como a prefeitura... Energia também, é complicado. Eu queria saber se tem como o município intermediar isso. Alô, o doutor Alexandre vai falar. Bom, Vitorino, excelente pergunta. E até eu parabenizo pela profundidade da pergunta. Isso é uma pauta que está sendo discutida em grande parte do país, né? Como foi dito aqui é um assentamento rural de competência do INCRA. Existe já as pessoas que foram tituladas, né, pelo INCRA, e outros que estão como agregados. E aí me foi colocado aqui pela colega e amiga Doris Mar, de que existem problemas até para a questão de ligação de energia, enfim. Então isso tem um impacto direto na vida de vocês. Pois bem, com relação à REURB, trata-se de uma legislação federal importantíssima, que é a chamada Regularização Fundiária Urbana, que atribuiu competência somente aos municípios para fazer a regularização fundiária em área urbana e dar o título de terra, na linguagem mais popular, ao título de propriedade, através de um documento que se chama CRF, Certidão de Regularidade Fundiária, para núcleos urbanos informais, que é o caso, consolidados desde 2016, que é o caso aqui. Então, esses núcleos urbanos que já em 2016 estavam consolidados, o município, através de uma comissão, desde que o INCRA dê a anuência, e o INCRA está fazendo isso, só que tem que partir da população, não pode partir do poder público. O INCRA está passando essa atribuição nas áreas urbanas, com características urbanas, para as prefeituras, certo? Isso nós já estamos atentos, já aprovamos uma lei de REURB na Câmara, já editamos um decreto que a prefeita assinou tem uns 3 meses com o processo de REURB, instituindo, através de uma portaria, a comissão de REURB, que é até presidida atualmente eu estou como presidente, porque a Procuradoria vai centralizar todo esse processo, mas tem a CEINFRA, tem a SECUNSP, enfim, tem as demais secretarias, Secretaria de Educação, nosso corpo técnico de engenheiros. E aí como é que funciona? O município vem, faz todo um levantamento social para verificar se o núcleo já estava consolidado há muito tempo, faz trabalho de memorial descritivo, planta, e, ao final de tudo isso, emite um documento que se chama, observado as características que a lei estabelece, aí o município emite um documento chamado Certidão de Regularidade Fundiária, encaminha ao cartório, e você, amigo, que só tem posse, vai passar a ter propriedade. O cartório vai abrir uma matrícula para você. Porque até então, você só adquiria propriedade através do que se chama título por título. Eu tinha que ter uma matrícula anterior para poder desmembrar. Eu comprei ali que o pessoal chama de escritura pública. É uma escritura pública com registro em cartório que gera um número de matrícula. Então, quando eu compro uma propriedade
que tem a escritura pública registrada, a matrícula, eu posso desmembrar e eu tenho a propriedade. O que é que isso implica, meu irmão? Implica muito, porque o seu terrenozinho, a sua terra, a sua casa, triplica, quadriplica de valor, porque ninguém quer comprar só posse. Você entendeu? Até essa lei, quando era só posse, mansa e pacífica, obedecidos os requisitos ali da lei, que tem a urbana, a rural, a especial, aí tem lá os prazos, você tinha que ajuizar uma ação de uso capião, porque não tinha um registro anterior, Didi. Então, uma ação de uso capião judicial ou um uso capião extrajudicial no cartório, que a grande maioria da população não consegue, não vai para frente, porque acha taxa de cartório matando. Certo? Então, isso é importantíssimo. Na área onde não houve a titulação do INCRA, claro. Porque onde já teve. Já houve a regularização fundiária rural. Certo? Então, um tema muito importante que, sem dúvida nenhuma, nós vamos anotar aqui, já estamos trabalhando nesse sentido. Essa área que é a principal área, que a administração já vem pensando, e vai ser levado em consideração, viu? Desde que seja realmente de interesse de vocês, tá bom? Por que você não pergunta logo se é de interesse? Falta uma pergunta. Vamos lá. Convidar agora o Valdir Walton, setor de turismo. Boa tarde a todos. Me chamo Valdir Walton, na verdade eu sou igual o Bobril, que eu falo. Sempre sou funcionário público, trabalho na área do turismo e também sou presidente de uma ONG que a gente chama de Guriú Verde, que trabalha com as crianças aqui na comunidade. Na verdade, não é um pedido que eu quero fazer, mas é tipo algo que a gente vê que, aliás, todo mundo já debateu. O Daniel foi o primeiro logo a falar. Por que no Guriú não é possível fazer um saneamento básico? Né? Porque a gente vê que a comunidade está crescendo. Né? Então, a gente vê lixo desordenado, muito lixo também nos manguezais. Então, essa questão é uma questão que a gente deve pensar muito para que Guriú, como é uma área de desenvolvimento também sustentável, e possivelmente, nem você falou, pode ser uma APA, né? Então a gente já tem que começar a pensar nesses cuidados. E eu trouxe aqui algumas das propostas que poderia ser também, né? Por exemplo, implantação gradual de uma rede de esgoto, né? Iniciar pelas áreas mais densas da localidade, que aqui na comunidade a gente já conhece, quando é época de inverno, tem local aqui que você passa com a água na canela e tem local que se torna até mais fundo, e tem casas aqui da comunidade que chega até a invadir também, né, a água e mudar. Outra questão também deixa eu ver aqui. Fosses, né, séptica, padronizadas, como a gente tem muita questão dos manguezais também. Biodigestores aqui nas barracas, que a gente tem muitas barracas. Questão dos pessoal que trabalha com turismo, que recebe todos os dias. Né? Outra questão também, outro ponto aqui que eu estava vendo aqui. Deixa eu procurar. Porque são muitos, eu estou procurando aqui alguns que eu vejo que é mais prioritário. Né? Deixa eu ver, só um minutinho, vai dar certo. Uma gestão de resíduo sólido, né? Que também é uma das propostas também. Coletar regularmente com calendário fixo, que nem o Daniel falou aqui. A gente não tem dia certo, às vezes dia de sexta-feira, às vezes dia de quinta. Então, por que não? O calendário certo. Então, vai ser tal dia da semana, segunda-feira, então segunda-feira. Se é terça, tem que ser terça-feira. Né? Tem que ser um calendário fixo. Né? Outra questão também, implantação de ponto de transbordo organizado, eliminação de lixões informais, implantação de ponto de transbordos organizado. Assim,
Eliminação de lixões informais, que tem muito na comunidade. Sim. Destinação obrigatória para um aterro sanitário licenciado, né? Porque, na verdade, a gente tem uma área aqui que está se tornando lixão, mas que, na verdade, é onde futuramente vai ter casa, vai ter residência, que a gente vê como a Dani já mora para aqueles lados também, né, Dani? Aquelas questões lá. Criação de ecopontos locais, né? Para entulho, para poda, para resíduo de pesca, para materiais recicláveis. Então, tipo assim, essas são uma das questões que, como foi de início, o Daniel falou, já é uma das preocupações da gente, tanto para agora como para o futuro, né? Ok, muito obrigado. Ok, meu filho, obrigado. O doutor Alexandre vai fazer um comentário sobre um aspecto aí que você falou, certo? Mas eu só queria fazer um geral. Como eu disse, aí nas suas demandas, certo? São demandas, tem dois tipos de demandas. Umas parecidas com a do Daniel, assim, que tem a ver, né, com o imediato, né, a ver com o imediato, aí são escutas do imediato, tem uma lógica, e umas bem consistentes, que já são demandas que podem constar, né, no documento, na proposta do documento final do plano diretor, certo? São essas questões mais focadas no desenvolvimento mesmo, você está falando, né? E algumas aí são decorrentes, né? Tá certo? Mas o doutor Alexandre tem uma palavra sobre a questão do aterro sanitário. Passa ali para ele o microfone. Bom, vou responder daqui mesmo. Eu acho, viu, Julene, concordando com você, que claro que o plano diretor envolve aí o macroplanejamento, né? São essas leis que eu falei aí, mas essas demandas pontuais que a gente tem escutado em todos os locais em que nós estamos fazendo audiências públicas, está tudo sendo registrado. E já nós fazemos reuniões de alinhamento com a nossa chefe, nossa prefeita, e ela está tomando conhecimento de tudo isso. Então, Julene, até para isso é importante, pessoal, o trabalho do plano diretor, porque nós estamos escutando e vendo de perto o que é que vocês necessitam e que a gente já pode corrigir, certo? Então é importantíssimo, a gente quer que o pessoal fale mesmo, vamos registrar. Tudo isso vai ser levado em consideração, porque o que não está suficiente, a gente precisa ampliar os serviços, tá? Então, a gente aqui, enquanto núcleo gestor, temos feito isso e vamos levar as demandas, né, como surgiu em outros locais, por exemplo, um pedido para a construção de areninha, de um complexo esportivo, acho que lá na Tatajuba, falou-se muito em saneamento, tá? Então, assim, a gente está anotando e vai ser importante. Agora, tem dois pontos aí que foram citados que vai fazer parte do plano diretor. Principalmente, que é o saneamento, viu? O saneamento, ele não costuma estar a lei do Plano Municipal de Saneamento no plano diretor, mas a gente colocou, que é uma demanda que a gente tem prioritária. Não sei se vocês sabem, devem saber, mas Camusim eu acho que é uma das únicas, do Ceará é a única, né? Cidade que tem a sua sede 100% saneada. Posso estar enganado, mas salvo o melhor juízo, no Ceará, e é uma das únicas poucas do Nordeste, três parece. Tá? E é sim o pensamento da gestão expandir para os distritos, né? Fazer o saneamento básico dos distritos, é um dever, né, da administração. Saneamento básico já está dizendo. É o que traz o saneamento, a questão da higiene, a não proliferação de doenças, enfim. E isso vai estar no plano diretor, e o plano diretor, como é um documento para a cidade inteira, vai constar onde precisa ser ampliado a rede de saneamento. Isso vai estar no plano diretor. E não foi só aqui que surgiu isso, nos outros distritos também, né? Então a empresa vai levar em consideração, a empresa e a gestão, né, vai levar isso em consideração, tá? Com relação aos aterros sanitários, como é teu nome? Valdivaldo, né? Valdivaldo. O que é que acontece? Hoje, aqui no Estado, o Estado, há 10 anos atrás, ele iniciou uma política através de consórcios públicos. Consórcio público, para quem não sabe como é que funciona, as policlínicas, por exemplo, na área da saúde, o Estado
e os municípios, por zona, se reúnem, formam uma entidade que se chama consórcio público, né? Que vai ratear através de um contrato de rateio. Ele é um que se chama de autarquia multifederativa, né? É um órgão público mesmo, sabe? É uma entidade pública própria, com sede própria, com um corpo técnico próprio, com servidores próprios, com diretores, enfim. E esse consórcio, os entes rateiam recursos para poder custear. Isso foi iniciado para fazer, há mais de 10 anos atrás, para fazer aterros. Porque os aterros sanitários são caríssimos, pessoal. Milhões de reais para fazer um aterro. Certo? Então, isso é um problema do Brasil e do mundo. Certo? Os lixões. Não é só aqui em Camusim. Você pode ir para o estado todo. Tanto que não deu certo, que só fizeram o de Juazeiro do Norte, e o de Fortaleza e o de Sobral. E ainda não é e pelo que eu soube, o aterro não é suficiente. Mas como era muito caro, o Estado abandonou essa política, passou para uma outra política, que é a de manejo de resíduos sólidos, para construir centrais de processamento, que foi feita a de Camusim. Porém, recentemente, após audiências com o Ministério Público, eu digo isso porque teve uma reunião recente na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, foi colocado isso em pauta e o Estado vai retomar, né, segundo o que foi discutido lá, a política de consórcios públicos para a construção de aterros. Por quê, pessoal? Porque não dá para os municípios fazer. A realidade é essa. Não adianta a gente estar enganando vocês aqui. Isso vocês podem pesquisar. Quanto custa um aterro sanitário? Não tem município que faça. Municípios de médio porte, a não ser uma capital, que tem muitos recursos, sozinho. Então, isso é uma política de Estado. Quem tem recurso para fazer aterro é o Estado, que, em razão do nosso pacto federativo defeituoso, onde a grande parte dos recursos se concentram na União e nos estados, os municípios não têm essa condição sozinhos. Mas está sendo retomada essa política de construção de aterros e a gente está aí atento a isso aí para poder aderir. Eu queria só, Alexandre, fica o microfone mais um pouquinho. É só um reforçozinho, tem uma microfonia entre nós. Sobre, como temos essa questão do aterro, né? Que eu acho essa pauta bem interessante, né? Bem consistente. Só porque eu não sei se passou. Como foi que a gente fez com a questão do consórcio público da central de resíduos sólidos, como uma solução, né, pelo menos paliativa para isso? Nós participamos desde o começo, nós estamos juntos nessa caminhada, mas eu queria que você, na sua fala institucional, pudesse esclarecer melhor. Bom, pessoal, como eu disse, o Estado abandonou essa política e começou a incentivar que os municípios fizessem, e o Estado não participa. São consórcios intermunicipais, tá? Aí isso em 2016, através dessa nova política de Estado, nós aprovamos a criação dos consórcios públicos de manejo de resíduos sólidos. O da região de Camusim pega, salvo engano, 23 municípios, certo? Então, todo mês é descontado um recurso do município, tá? É descontado, depois que os municípios assinaram, é descontado e vai para a conta desse consórcio, que tem uma direção, que tem tudo. Ele é uma entidade própria, certo? Como é que esse consórcio ele é criado? Segundo, tem uma lei, a Lei Federal dos Consórcios Públicos. O da saúde foi assim, qualquer consórcio, que ele pode ser em várias áreas, né? Meio ambiente, saúde, enfim, a área de aterros. Se os prefeitos assinam um protocolo de intenções, que é o primeiro documento, aí os municípios têm que encaminhar projetos de lei para a Câmara para ratificar o conteúdo desse protocolo. Feito isso, o consórcio está criado, certo? E aí, depois disso, foi feito um cronograma para construir as centrais de processamento de resíduos sólidos em cada município integrante do consórcio. Nós fomos, salvo engano, o quarto
porque a gente ficou em cima para essa, está sendo descontado todo mês, é um dinheiro até considerável, não recordo aqui exatamente o valor, mas é um valor alto, e nada da construção até que foi construído, já tem uns 2 anos, né, que foi inaugurado. E como é que acontece? Todo o manejo, né, dessa parte de lixo, se é lixo orgânico, se é lixo não orgânico, enfim, se é reciclável, se não é encaminhado para lá. Então, o município faz na sede lá a coleta, e também as próprias pessoas podem levar também direto, mas o município faz, leva para lá, é processado lá, o que pode ser reciclado é reciclado, então eu vejo a sustentabilidade, e o que não é encaminhado para é feito ou o processamento lá mesmo para a destinação final, ou é encaminhado para um local adequado. Só que isso não é um aterro. Como o nome diz, é um manejo de resíduos sólidos, que é muito mais barato. Então, foi uma solução paliativa adotada. Porém, como permanece no Brasil todo a problemática dos lixões, essa questão dos aterros está sendo repensado, mas num plano maior, né? Um plano de Estado. E aí, ao que tudo indica, vai ser retomado, né? Que é uma necessidade. Talvez o Estado tente financiamento federal, enfim. Perfeito. Esse que o Alexandre está falando, eu gosto muito de frisar, porque assim, me encanta um pouco, né? Essa situação. Foi uma solução que foi encontrada, paliativa, mesmo paliativa, mas que tem um resultado palpável, certo? Concreto, né? Quem tiver a oportunidade de ir lá na Central de Resíduos Sólidos, vocês vão ver, lá existem baias específicas para o recebimento de material separado, certo? Você vai ter garrafa, PET, garrafa de vidro, etc., separado por baias, e lá já tem 2 processos de beneficiamento, certo? Um deles é com relação às podas, você sabe o que é, né? Poda de árvore, de coisa que as pessoas deixam nas ruas, e de material orgânico, derivado de atividades como pesca e também as granjas, né? Aqueles resíduos que sobram, né, da matança desses animais, que às vezes ficavam na praia, e fica, né, assim, né, a gente vê sempre, então eles são recolhidos e colocados lá. Lá existe um tipo de estufa, né, que faz uma acomodação técnica lá do material orgânico vegetal, que são esses das podas, com o material orgânico animal, que são as vísceras, vamos dizer assim, vísceras, penas, etc., e se transforma num tipo de adubo orgânico, que já há mais de 3 anos, né, Alexandre, mais ou menos, né, Cleide, nós estamos distribuindo com agricultores familiares. Então, são materiais orgânicos produzidos a partir da retirada desse lixo da rua, né, e que se transformam nessas coisas. Não é a solução total para o problema? Não, né? Mas é melhor do que nada, né? Nós estamos transformando e ecologicamente, fazendo esse trabalho, a gente também está beneficiando a parte, vamos dizer assim, produtiva, porque eles recebem esses materiais. E são muito bons, né? Já foi analisado, e a qualidade do adubo é muito boa realmente, obviamente, né? Porque é feita de um material orgânico de boa qualidade. E isso acontece. Então, eu sou meio vedete, né? Para isso aí, porque eu acho que é um negócio muito interessante. Convidamos agora a dona Maria Alves Barros, que é moradora aqui da comunidade. Boa tarde. Eu sou Maria Alves Barros, sou filha mesmo de Guriú, nasci e me criei aqui. E o que eu acho que para melhorar mais a situação do turismo, para chamar mais turismo, a limpeza da praia, né? Que está muito sujo. E esses homens que trabalham no lixo, eles só trabalham um dia na semana. Dá para ele tirar um dia para fazer a limpeza na praia, né? E recolher os outros dias o lixo, porque eu acho que todo funcionário público, ele ganha um salário. E a gente não tem esse direito de ganhar um salário trabalhando só um dia na semana, não. Vocês acham que tem? E também eu quero reforçar o pedido do Daniel, e também reforçar o pedido da Márcia, né, que é a diretora do colégio, que ela mora no Córrego do Braço, sobre essa estrada do Salgado, né? Porque o pessoal do Córrego do Braço também precisa muito. Isso foi o que ela fez pedido aqui naquela última reunião que teve, né?
primeira reunião que teve, a última é essa. Aí ela pediu esse reforço para a estrada, e eu também, porque o Corvo do Braço precisa muito de nós, né? Porque é mais perto. E lá é um ponto de turismo, tanto é o Mangue, né? Assim como aqui é Carnaúba, é muito bonito para o turismo acha muito bonito, porque muitos não conhecem Carnaúbeira, né? E eles veem a ilha de Carnaúbeira e a ilha do Mangue. Aí essa estrada é muito linda, é um ponto de turismo, até os bugueiros aqui no Guriú gostam de fazer passeio mostrando o turismo, eles lá, e tem galça, né? Tem pasto, tem animal, eles acham muito bonito. Aí eu estou reforçando o pedido do Daniel e representando a Márcia, né? Que ela fez esse pedido também. E eu agradeço a rica oportunidade. Muito obrigado, dona Maria. Já convido agora a Marlene Almeida, também é moradora aqui da comunidade. Então já vamos passar para outro. Convidar nosso amigo Edvandir, né, o popular Didi. Ele trouxe uma lista. Não, porque eu estava listando, mas já toda foi pedido. Boa tarde. O que eu estava vendo aqui, acho que foi o mais pedido, saneamento básico para o Guriú, porque Guriú, como Tatajuba, tem um lençol freático muito raso. E a gente hoje, acho que 90% da água de Tatajuba já é água mineral, nos tambor. O pessoal só usa mais a água do sistema para lavar. Então seria muito interessante, já que o turismo está aumentando, com essa estrada vai aumentar muito mais, fazer um sistema de saneamento básico. Então esse foi o primeiro, tem mais coisa aqui. Outra coisa também que seria muito interessante, já que nós estamos pensando a longo prazo, esses mangues onde o pessoal passa por dentro para mostrar é muito bonito, mas se o município fizesse uma entrada bem aqui no começo da rua, que o turismo passasse por dentro da Vila do Guriú, ficava muito mais bonito ainda e crescia o comércio local. Tá? E a segunda é a respeito, que os meninos até falaram de uma ambulância traçada. Acontece muito acidente nas dunas, o kitesurf aí. Todo mundo sabe que o kite praticamente está mudando de Jericoacoara aqui para o Guriú, para o canto do Guriú. E Tatajuba, quando a maré é pequena, o pessoal vem para cá para o Guriú também. Então aumentou muito isso e dá muito acidente. E se tiver uma ambulância traçada, que isso aqui já deveria ter, não é? Então é isso. Obrigado. Muito obrigado, Didi. Dona Marlene apareceu? Ei, Didi, essa entrada que você está falando da praia para dentro da cidade, passando ali como se fosse uma pontezinha ali, que você disse? Uhum. Sim, sim. Tem uma passagenzinha, mas é miúda, né? Não passa carro, né? Eu já tinha pensado nisso realmente quando eu estive aqui. Tanto que quando a gente estava pensando aqui, se lembra do restaurante, o Ancura, que tinha aqui na esquina, né? E um dos grandes problemas do Ancura era justamente porque o turismo é por espaço por lá, né? E é aqui no centro, né? Então não tinha essa visão, né? Essa percepção do lugar. E isso pode acontecer. Eu acho esse negócio do acesso da praia para o centro urbano fundamental para esse desenvolvimento, né? É matéria do plano diretor, isso daí, viu? Convidamos agora o senhor Carlos Anderson, que é morador aqui da comunidade. Quero saudar aqui a minha presidenta Dorinha, a nobre chefe de gabinete da prefeita, doutor Alexandre, meu competente secretário de infraestrutura, a todos vocês que estão presentes aqui, meus conterrâneos. A reivindicação que você fez, Daniel, no começo, essa reivindicação, já mais de 50 pessoas me pediram para me trazer para vocês aqui. Meu secretário, você já está presente aqui, sobre a limpeza pública. Você falou que só tem aqui às sextas-feiras. Seria muito bom para nós, 2 dias na semana, cronometrado, né? Porque, além de termos muita pousada no Guriú, temos aquele problema de ajuntar o lixo na sexta-feira, às vezes na quarta-feira, porque acumula muito lixo. Então, se você conseguir, leve também a nossa prefeita essa reivindicação, tá? E agradecer à prefeita, porque essa audiência pública é uma coisa muito útil para todos nós, porque aqui vocês estão vendo a reivindicação, são várias reivindicações, tanto do Oião como todos vocês aqui, e dizer que eu moro aqui há 26 anos. O Guriú hoje está bastante desenvolvido. Hoje nós temos calçamento, precisa de saneamento, é evidente que sim, mas a prefeita, juntamente com o deputado, está fazendo
realmente um trabalho, não só em prol do Guriú, como em toda a comunidade. Hoje o Guriú, você vê que hoje nós temos um atrativo para turismo, né? Hoje nós temos um presidente dizer que nós temos a cidade de turismo, no Tatajuba também. Então, eu queria agradecer a todos vocês, dizer que isso fortalece cada dia mais a nossa comunidade, este contato com o corpo humano de vocês, com a gente aqui. As reivindicações, eu tenho certeza, temos reivindicações, saneamento, já falou, Daniel, Olhão. Então, é isso, eu queria só agradecer. Levo o meu abraço à prefeita, ao deputado, dizer que eu estou satisfeito, eu acho que muita gente está satisfeita, não totalmente, né? Porque temos muitas outras coisas para fazer. Mas do lixo eu tenho certeza, secretário, que você vai agilizar. E o saneamento futuramente, se Deus quiser, com a força de Jesus, que a gente consegue sair. Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Obrigado, seu Carlos. Convidamos agora o Bernardo Junqueira. Olá, tudo bem? Boa tarde, Bernardo, prazer, quem não me conhece. Queria reforçar o que o pessoal falou, né, da saúde e, assim, representando o esporte, né, aqui a gente, como ele acabou de dizer, o kitesurf, né, tem trazido desenvolvimento, não só para aqui, para outros lugares, e acidentes básicos, como um amigo nosso, nativo, teve um corte, precisou para dar ponto, teve que ir para Jijoca, tipo assim, me desculpe, é um absurdo, né, acredito que talvez um médico qualificado para engessar uma perna, porque o kitesurf é um esporte radical, então, assim, quem pratica sabe, é normal, assim, né, não é dizer que é normal, mas um acidente, quebrar uma perna, sofrer um corte, né? Aí talvez a pessoa depender, como não tem uma ambulância, ter que ter um carro próprio. Se a pessoa não tem um carro próprio, a pessoa precisa pagar um transporte para ir dar um ponto. Então, assim, né? Acredito que, né, com o empenho de vocês aí, né? Como você mesmo disse, vocês têm algum poder, alguma coisa, então pode trazer esse benefício não só para o kitesurf, como para as pessoas da comunidade, né? Muitas pousadas construindo, então trabalhadores podem se cortar com máquinas e tal. Acho que isso aí é o básico do básico, né? Além de tudo que eles falaram. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Faz parte da mesma coisa que a gente estava falando, né? Isso aí são realmente essas demandas locais que eu acho importantes a gente escutar, né, para reforçar, né, a ação pública, né, no lugar. Claro que com a aprovação do novo plano diretor, as ações serão muito mais pontuais, porque a legislação vai se atualizar, né, e vai, de uma certa forma, obrigar, não obrigar a palavra ruim, mas obrigar essa gestão e as outras, porque nós estamos falando de um plano para muito tempo, né, a ter um comportamento de acordo com o novo desenvolvimento. Eu digo, é o que eu estou dizendo desde o começo. A gente está tentando ler aqui o que é que esse tempo fez mudar na localidade, que a gente precisa ter um olhar diferente. Mas a gente não tem bola de cristal, não é? Seria bom, né? Mas, assim, a gente precisa escutar para processar, para encaminhar as coisas da forma correta, né? Para que elas possam realmente chegar na ponta. Não é? Porque, às vezes, a gente vive muito, isso é muito sério em tudo, de conversa. Está dando de conversa de comadre, né? E aí a gente está aqui com o ouvido, com o orelhão aberto, né? E vocês com o bocão aberto também. É muito importante, gente. Eu acho esse momento, assim, bastante importante. Talvez seja a outra parte, viu, doutor Alexandre, do plano diretor, que é a parte técnica, seja até a parte fácil, né? Porque as pessoas são técnicas, eles sabem o que estão fazendo, mas vão fazer de acordo, que é o que o Alexandre, todas as audiências, ele reforça. Os técnicos vão fazer de acordo com o que nós estamos apresentando, que foi a demanda. Senão não tinha necessidade de a gente estar aqui, né? Nós estamos escutando para que eles não façam o trabalho desconsiderando as peculiaridades que são locais do território que nós estamos tratando, que são os nossos territórios urbanos, da sede e da sede urbana dos distritos, dos nossos 4 distritos, né? Distrito Sede, Distrito Amarelas Guriú e Distrito recém-criado, novíssimo Tatajuba, não é? Então, assim, é isso aí. Essas demandas, elas precisam ser escutadas para que a gente possa. São coisas básicas, como você falou, Bernardo, né? Mas, às vezes, a gente não se ligou ainda. Então, é importantíssimo a gente estar aqui escutando, certo? Porque isso, com certeza, como o Alexandre disse, está aqui... John aqui está escrevendo, eu estou acompanhando aqui, ele está escrevendo literalmente o que todo mundo está dizendo, está ali, naquela câmera ali, nós estamos ouvindo aqui testemunho e vocês são testemunhas também. Então, assim, nós vamos produzir um documento que retrate
a cara do município, a cara dos distritos. É por isso que nós estamos fazendo dessa forma. É mais difícil? É, né? É mais fácil a gente não escutar ninguém. Muito mais fácil você fazer da sua própria cabeça. Mas quando você começa a escutar, e quando você escuta muitas pessoas, e as opiniões são diversas e tal, a gente tem que somar Lé com Cré. Né? Lé com Lé e Cré com Cré, na verdade. Para poder a gente conseguir encontrar, né, o eixo de que, do texto, né, legítimo, que seja a demanda real e a legalidade. Né? E a legalidade. Até onde a gente pode fazer. O Alexandre falou aqui, olha, o aterro sanitário de competência tal, do Estado, tal. Por que ele está dizendo isso? É importante dizer, né? É importante dizer. É uma verdade que não pode ser não dita. Dizer assim, quando chegar lá em Camusim, eu vou mandar fazer um aterro sanitário no Guriú. Com que dinheiro? Né? Quem é que vai financiar isso? Entre pensar e fazer, tem o planejamento, ele pensa no processo. Agora, não planejar, tem o risco de não fazer nada. Né? Quando a gente planeja, a gente chega lá primeiro. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que é muito importante realmente. Viu? Só queria reforçar a participação de vocês, né? Esse fortalecimento do planejamento a partir da participação. O doutor Alexandre fica com a palavra se desejar. A Marlene Almeida já está aí? Voltou? Não, né? Então, convido agora o nosso amigo, que ele é suplente de vereador, Bené Firmo. E aí, Bené, tudo bom? Bom, pessoal, boa noite, né? Que já está de noite. Eu queria aqui agradecer a presença do doutor Alexandre, procurador do nosso município, a nossa controladora lá do gabinete da prefeita, a nossa presidenta aqui do Guriú, aqui participando, o nosso amigo vereador e secretário Cleide Júnior. Você viu aí a demanda que saiu, que é necessário aqui mesmo, certo? O Julene, os meninos aqui todos. Pessoal, é o seguinte, eu estava olhando ali, a gente vendo isso aqui é a cara do que nós estamos correndo atrás, dos meninos estão correndo atrás. Você vê, obrigado pela participação, que nem o Daniel falou, poderia ter mais gente aqui, não podia, Daniel? Isso aqui é um plano, pessoal, não é um plano, que nem o Julene acabou de falar, não é veio aqui hoje e vai fazer amanhã, não, pessoal. Isso aqui, lê isso aqui, sua presença fortalece o planejamento municipal, o futuro de Camusim. É o futuro isso aqui, não é? Você está entendendo? Nós estamos aqui trabalhando para o futuro, você está entendendo? Para o futuro. Então, isso aqui é muito importante, construir com participação, que a participação de cada um de nós é a palavra de quem convive aqui e vive nas adjacências do Guriú. O nosso amigo Vitorino ali foi muito bem colocado, que é uma das palavras que eu também ia falar aqui, é essa questão da documentação de terreno. Então, não é só o Guriú que tem essa dificuldade, viu, Vitorino? Na região inteira, hoje a gente está tendo um problema muito sério em questão, para botar uma água em casa, você tem que ter o documento do terreno, para botar energia, se você não tiver o documento do terreno, tem que andar e fazer uma gambiarra, sei lá por onde for, para poder dar certo fazer o trabalho. Então, isso é uma das coisas fundamentais que nós precisamos ter na nossa região. E essa participação que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é importante, a participação da comunidade, porque cada um tem um pensamento. Eu tenho um pensamento, o Daniel tem um pensamento, o Vitorino tem um pensamento dele, o menino tem um pensamento dele, então cada um aqui tem um pensamento, mas se juntar todos, não é, o pensamento de todos vai ser resolvido, não, mas lá no futuro, daqui 10 anos, vamos supor, essa questão de saneamento, que hoje está saindo aqui muito, a gente vê é necessário aqui no Guriú, mas a comunidade também tem que ter um primeiro passo. Eu sou construtor e estou construindo aqui no Guriú. Fossa. Pessoal, quem quer construindo, caça o acesso mais fácil para se construir uma fossa na linha da estrada, na linha da rua, porque vai facilitar o seu trabalho daqui 4, 5, 8, 10 anos. Você faz uma fossa hoje, lá no quintal aqui da sua casa, daqui 10 anos, quando o saneamento vier, você vai ter que quebrar a sua casa, você não tem espaço para fazer uma fossa, quebrar o piso, fazer tudo para poder você interligar uma fossa lá na frente da casa. Então, isso é muito importante. Hoje, quem está aqui construindo já pensar nisso, que isso aqui é coisa do futuro, e vai acontecer. Não sei se daqui um ano não tem saneamento daqui, eu sei que não tem, mas daqui 10 anos pode ter, você está entendendo? E a gente que está construindo já tem que trabalhar em cima disso, para evitar os problemas futuramente. Eu vi aquela folha ali, vendo as demandas, vendo aqui o que tem realmente
o que está mais ou menos dentro do nosso. Isso aqui a gente vê que isso aqui quase tudo é fundamental para o desenvolvimento da comunidade. Aqui do Guru, principalmente, o Daniel citou muito bem a questão da ambulância. O Guru precisa de um carro potente, precisa de um carro para dar assistência à comunidade na hora, não só ao Guriú, mas à região, quando tiver disponível. Os acessos também do mangue ali, do Corpo da Forquilha, é muito essencial, muito Cleide Júnior, mas com pissarra, com barro não adianta porque desmancha, tem que ser pissarra. Pissarra. E nós vimos aqui também, né, a questão que você é arquiteto sobre a valorização do Guriú. Turismo, muito importante, a pesca, muito importante a valorização. Tem outra pergunta aqui também, a agricultura, muito importante, porque tudo que nós sobrevivemos vem da agricultura. A negrada, agricultor está não sei o quê, mas não. Você come o pão, vem da agricultura. Você come a farinha, vem da agricultura. Come o arroz, vem da agricultura. Você come a carne do boi, o agricultor é quem cria o boi para nós comer, entendeu? Então, a agricultura hoje é muito importante nesse aspecto aqui, para a comercialização do desenvolvimento, turismo, enfim, da comunidade, da saúde, e assim, sucessivamente. Então, são muitas coisas que esse plano diretor aqui a gente pode fazer o que possamos até dizer, valorizar. E eu agradeço, já não vou tomar muito tempo, porque tem muitas pessoas que querem falar, e eu já cheguei por último, mas parabenizar a iniciativa da prefeita, que se constrói, pessoal, se constrói com plano. Você está entendendo? Só se constrói com plano. O município de Camusim hoje só se constrói porque a prefeita Mônica, quando ela assumiu, ela fez um plano. Eu estava lá com o vereador, participei, ajudemos a criar e nunca faltou recurso. Faltou o governo do estado dela, viraram para um lado, perderam e tudo, mas a continuação do trabalho do município continuou, porque o município tinha um plano assegurado, tinha projeto. E quando se tem projeto, trabalha em cima dele e a coisa acontece. Da mesma forma aqui. Se nós criarmos um projeto hoje, nós possamos até não fazer daqui a 1 ano, mas daqui a 10 anos isso aqui está em prática. Todos que estão aqui estão participando, foi elaborado, foi aprovado. Isso aqui um dia ele vai sair, porque a comunidade está de apoio. Por isso que é importante a presença de todo mundo, certo? Para poder fazer as coisas acontecer. Um ponto fundamental que nós temos aqui, Juliane, e queria acrescentar, tem até aqui a questão de mercado. Nós temos aqui o mercadinho no Guriú, e que a gente sabe que foi construído na gestão do Sérgio Aguiar, e a princípio não foi assim feito um trabalho de organização que ele pudesse servir a comunidade para servir o povo. Você está entendendo? Então hoje o que tem sendo comercializado, a boa parte não é o essencial de um mercado. Então isso é uma das coisas que tem que rever para que Guriú também precisa do mercado, porque é um ponto turístico, é a comunidade que precisa, eu preciso particularmente, e sim, todo mundo precisa da participação do mercado, mas do mercado que possa ser outra cara da que tem hoje, né? Um mercado que possa servir os anseios da comunidade, do povo que realmente chegue. Então, essas são minhas palavras, que Deus abençoe cada um de vocês, e agradeço aqui a participação, e estamos juntos aí para a próxima. Obrigado, Bené, mas não há 10 anos não, viu, homem? A gente quer fazer antes. Daqui a 10 anos não, viu? Pessoal, está encerrada a etapa das manifestações populares. Então, agora vamos convidar o presidente do Núcleo Gestor para suas considerações finais. Já descansei, né? Vou ficar em pé. Gente, pois é. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a lógica do que significa a revisão do plano diretor. Primeiro, o que é o plano diretor, né, para que é que ele serve, e dizer que nós estamos fazendo uma revisão, nós não estamos iniciando um plano diretor, nós estamos revisando, sendo que com um olhar diferente, né, com um olhar mais contemporâneo, com um olhar mais participativo, né? Nós chamávamos antes o plano diretor de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU. Hoje nós chamamos de PDP, Plano Diretor Participativo, certo? Justamente porque hoje a gente precisa entender, né, como as pessoas estão vendo as coisas. Pode ser que o meu olhar não esteja correto, né? Eu não sou dono da verdade, pode ser que o que eu estou vendo de uma localidade, que eu não vivo nela, concordam? Pode não ser a realidade como ela realmente é.
Então, é preciso a gente escutar, é preciso a gente perceber, é preciso a gente estar integrado com essa comunidade para que a gente possa escrever um documento que retrate, que daqui a antes dos 10 anos, viu, Bené? Mas daqui a algum tempo, quando vocês verem a lei, aquilo que eu disse está contemplado aqui. Isso aqui está falando, eu estou vendo meu guriú aqui nesse artigo da lei. Né? É aquela história que eu falei no começo da fotografia da carteira de identidade, né? Que com 10 anos ela fica velha, a gente não se reconhece mais nela e precisa tirar outra foto, para que as pessoas enxerguem que nós somos aquela pessoa ali. Então, para que agora o Distrito do Guriú e o município de Camusim se reconheça nessa foto, nós temos que fazer a foto nova, né? Com a nossa cara de hoje. Como é que nós estamos nos mostrando para o outro, né? E isso faz parte de todo um trabalho de desenvolvimento que passa pelo plano diretor. Mas vou dizer mais um pouquinho. Passa por uma tomada de decisão que vem antes disso aí, né? Que é uma tomada de decisão de desenvolvimento do município. E para a gente desenvolver, a gente precisa criar instrumentos de controle também, né? Porque nós não sabemos se estamos aqui no futuro. Nós temos que fazer isso pensando em quem não está. Nós temos que fazer isso pensando nas pessoas que vão tomar conta, das crianças que vão ser os adultos futuros e que vão aproveitar e vão viver aqui. Que são os filhos, os netos, né? As pessoas que vão chegar, as pessoas de fora que vão chegar e vão viver aqui, vão se integrar e vão se guriuzizar, né? Se existisse essa palavra, né? Vão absorver essa cultura e vão se transformar em cidadãos daqui. Eles também precisam, nós temos que respeitar eles sem eles existirem. Nem existe ainda, nós já temos que fazer coisas que vai respeitar essas pessoas que ainda nem nasceram. Certo? Então a gente tem que. O Bené falou uma coisa legal, que é não estão pensando só no agora. O agora é o fazer o plano. Né? Agora é fazer o plano. O plano a gente deixa de legado, deixa de herança para as pessoas do futuro, que pode ser amanhã, depois, daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos, se estivermos aqui, né, com a energia ainda, vamos revisar de novo. Né? Vamos fazer outra foto. Se eu não tiver aqui o Alexandre e ela não tiver mais energia para isso, outros virão e farão. Certo? Mas tem que estar previsto que eles têm que fazer. Né? Da minha parte, né, eu queria agradecer a todos, agradecer aqui a presença dos amigos, né, do núcleo gestor e também da doutora Silmara, que é a nossa chefe de gabinete da prefeita Betinha, né, doutor Alexandre Mar, que é esse grande colaborador de mãos dadas, né, a gente anda de mãos dadas nesse trabalho, sem ele não existe isso, a gente não consegue fazer, né, um amigo de sempre, Cleide Júnior, né, que é o secretário hoje, ocupa a Secretaria da Infraestrutura, onde a maior parte das ações do plano diretor vão cair, né, na execução, vão cair lá, né, na Secretaria da Infra e outras próximas, mas está aqui para, né, ele não me escapa não, né? Nossa presidente da associação, equipe aqui da Procuradoria, que também é colaborativa em todos os momentos, né? O Jonas que está acompanhando aqui, ele copia as falas de vocês, viu? Vocês tomam cuidado com o que vocês dizem, porque ele escreve aqui tudo que vocês estão fazendo e tudo. E agradecer aqui a equipe de apoio, né? Diego e Genilson, né? Sempre acompanham a gente também aqui, a comunicação. E a todos os amigos que nos assistem pelo canal do YouTube, e a vocês, muito obrigado. E o Genilson vai dizer uma palavra final, que ele é que diz a palavra. Está encerrado, não sei o quê, certo? Vai lá. Muito obrigado, Joênio. Antes da gente encerrar, gostaríamos de convidar todos para fazermos uma foto coletiva, para registrarmos esse momento. Acho que aqui ficou melhor. Todo mundo aqui fica melhor. Dá certo, doutor, dá certo, viu? Fazer essa foto aqui com a comunidade, aqui no Distrito Guriú. Pessoal, desde já agradecemos
a presença de cada um de vocês. Declaramos encerrada a audiência pública da revisão do plano diretor aqui no Distrito Guriú, reiterando a importância da participação cidadã na construção de um município mais justo. Muito obrigado e todos tenham uma ótima noite.